Olá, eu me chamo Andressa e vou ser a pessoa responsável pela apresentação do seminário número 6 de hepatites virais. O meu grupo é o grupo 4, formado por Anderson Ferreira, Andressa Araújo, eu, Eduarda Sela, Hélida Reale, Igor Lima e Tomás Barroso. O que é hepatite? De uma forma geral, a hepatite é uma inflamação aguda do fígado que pode ser causada por vírus, bactérias ou agentes tóxicos como o álcool. No caso das hepatites virais, existem 5 tipos identificados. Esses 5 tipos, no Brasil, são causados pelos vírus A, B, C e D, só que a gente tem a presença do vírus E, que ele é predominante na África e na Ásia. A hepatite, ela pode surgir com sintomas mais intensos, que vai ter um caráter de hepatite aguda. Ou então, esses sintomas eles podem ser lentos e menos sintomáticos, que vai ser a hepatite crônica. A hepatite A, por exemplo, ela causa apenas a hepatite aguda, ou seja, tem a presença de sintomas mais intensos e um tempo limitado de doença. Já a hepatite B, ela apresenta um quadro agudo e depois, mantendo a inflamação, ela tem um quadro de hepatite crônica. Aqui embaixo a gente tem um quadro que faz a pergunta: quais são os sintomas das hepatites virais? E de um modo geral, os sintomas das hepatites virais são febre, fraqueza, mal-estar, dor abdominal, enjoo ou náusea, vômito, perda de apetite, urina escura com a característica de cor de café e icterícia, que são olhos e pele amarelados. Na hepatite aguda, os sintomas podem variar bastante. Dependendo da causa, eles podem até não aparecer. Na maioria das vezes, como foi dito anteriormente dos sintomas gerais, elas possuem um quadro parecido com uma gripe, tendo como principal sintoma o mal-estar, fraqueza, febre e náuseas. Só que alguns quadros mais intensos, eles podem surgir com icterícia, que ocorre o amarelamento da pele e dos olhos, causado pela bile, pelo acúmulo de bile no sangue. As hepatites agudas graves, chamadas de fulminantes e subfulminantes, são raras e, em alguns casos, além desses sintomas já ditos, a gente tem alterações de comportamento, sonolência, confusão, e isso é sinal de que o fígado não está conseguindo eliminar as toxinas do organismo, chamado de encefalopatia hepática. Por outro lado, na hepatite crônica, a gente tem uma destruição lenta das células do fígado. Nesse quadro de hepatite crônica, praticamente não há sintomas, é uma doença menos sintomática. Por esse motivo, muitas pessoas descobrem a doença tarde demais, certo? E o que acontece nessa hepatite crônica é que tem a destruição das células do fígado. E essa destruição pode chegar a um ponto que não seja mais possível ocorrer a regeneração e o fígado pode não ser mais capaz de funcionar normalmente. Isso, junto com a formação de cicatrizes no fígado, ou seja, a não regeneração dessas células, é o que se chama de cirrose. Nessa imagem aqui embaixo a gente tem a figura do fígado normal, um fígado com uma infecção aguda. Essa infecção ela permaneceu e causou uma inflamação crônica, já com característica de fibrose do fígado. E essa fibrose ela pode evoluir para uma cirrose ou para o câncer. Agora nós vamos adentrar nos tipos de hepatite. Vamos falar um pouco de cada hepatite, da A até a E. A hepatite A, ela é uma doença infecciosa viral, contagiosa e causada pelo vírus A, HIV. O seu agente etiológico é um vírus de RNA, membro da família Piconaviridae. A infecção ela se cura espontaneamente ao passar do tempo, ou seja, é uma infecção autolimitada e raramente ela evolui para a forma grave. A transmissão do vírus ocorre principalmente por via fecal-oral.
ou seja, ingestão de alimentos e água contaminada por fezes infeccionadas com o vírus. Aqui a gente tem algumas imagens. A primeira imagem em verde fala sobre a transmissão fecal-oral e fala também sobre a vacina da hepatite A, que ela é recomendada em todas as crianças a partir de 1 ano de idade. A imagem da direita acima, ela mostra como que ocorre essa contaminação em relação à transmissão interpessoal, alimentos mal preparados, água contaminada, contaminação do ambiente e a ingestão dos fômites. Os sintomas da hepatite A são febre, icterícia, náuseas e vômito, mal-estar, desconforto abdominal, falta de apetite, urina com cor laranja escuro e fezes esbranquiçadas. O diagnóstico da infecção atual ou recente é realizado por exame de sangue, no qual se pesquisa a presença de anticorpos anti-HIV e IgM, que vai detectar a infecção inicial, que podem permanecer, esse anticorpo ele pode permanecer detectável no sangue por até 6 meses. É possível também fazer a pesquisa do anticorpo IgG para verificar a infecção passada ou a resposta da vacina. Aqui a gente tem um fluxograma de diagnóstico. Aí você tem uma pessoa com suspeita de hepatite A, você vai solicitar o anti-HIV IgM. Se ele vier positivo, a gente tem o diagnóstico de hepatite aguda. Se ele vier negativo, a gente vai solicitar a sorologia para HBV e HCV, que são as formas da hepatite B e C. Não há nenhum tratamento específico para hepatite A. O mais importante é evitar a automedicação para alívio dos sintomas, pois alguns medicamentos eles são hepatotóxicos e iria piorar o quadro da hepatite A. O repouso é a medida imposta pela própria condição do paciente. O paciente ele vai estar com mal-estar, então ele vai ficar de repouso inconscientemente. E a única restrição está relacionada à ingesta de álcool. Sabe-se que o álcool ele interfere diretamente no fígado. Falando um pouco da vacina. Ela é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a hepatite A. No caso da vacina, gestação e lactação não representam contraindicações e ela faz parte do calendário infantil de vacinas. Agora nós vamos entrar na hepatite B. A hepatite B ela é uma doença infecciosa viral contagiosa causada pelo vírus da hepatite B, HBV. O agente etiológico é um vírus DNA, ou seja, diferente da hepatite A, que a gente tinha um vírus de RNA, agora na B a gente tem um vírus de DNA. Esse vírus é um hepatovírus da família Hepadinaviridae. Em pessoas adultas infectadas com HBV, 90 a 95% se curam e 5 a 10% permanecem com o vírus por mais de 6 meses, evoluindo assim para a doença crônica. Aqui embaixo a imagem do vírus da hepatite B. As vias de transmissão da hepatite B já são mais complexas. Ocorre de forma vertical, quando a mãe infecta o filho, de forma horizontal, sexual, percutânea, hemotransfusão e por transplante de órgãos. Podendo apresentar-se como infecção assintomática ou sintomática. Essa infecção ela pode estar associada com uma doença aguda clássica, onde o indivíduo apresenta sintomas característicos da hepatite. A gravidade da doença ela é variável. E alguns pacientes desenvolvem a doença crônica, podendo levar à cirrose e ao câncer de fígado. Nessa imagem azul à direita, em cima, a gente tem a transmissão ocorre através de relação sexual sem preservativo com a pessoa infectada, da mãe infectada para o filho durante a gestação, parto ou amamentação e compartilhamento de objetos contaminados. É causada pelo vírus VHB ou HBV, como foi dito no slide, e pode aparecer sintomas como urina escura, fezes claras, cansaço, febre, náuseas e pele amarelada. A vacina para hepatite B é recomendada a todas as crianças e adultos sob o risco de infecção.
Aqui a gente tem um quadro que mostra os diversos marcadores sorológicos disponíveis para hepatite B. A gente tem o HBsAg, o anti-HBc-IgM, o anti-HBc-IgG, o anti-HBeAg, o anti-HBe e o anti-HBs. A presença do HBsAg na amostra de sangue do paciente, ela vai estabelecer o diagnóstico de hepatite B. Já a infecção crônica, ela é definida pela presença do mesmo HBsAg, só que por pelo menos 6 meses. E em relação à rede pública de saúde, o Ministério da Saúde ele distribui testes rápidos de hepatite B. Aqui a gente tem um fluxograma de investigação laboratorial da hepatite B. Esse fluxograma ele é bem mais complexo do que o da hepatite A, pelo fato da hepatite B ter diversos marcadores sorológicos e ser uma infecção mais de característica crônica, mais duradoura, diferente da hepatite A. A gente tem um paciente. O paciente ele tem o anti-HBsAg positivo e o anti-HBc total negativo. Aí a gente vai ter um quadro de falso positivo ou uma fase inicial da infecção, devendo repetir os exames em 15 dias. E se os exames vierem com os 2 anticorpos negativos, a gente vai ter o falso positivo confirmado. Caso os 2 anticorpos sejam positivos, a gente vai ter a fase inicial da infecção, né? O mesmo paciente, só que agora ele tem o HBsAg positivo, o anti-HBc total positivo. A gente vai fazer o anti-HBc IgM. O anti-HBc IgM vindo positivo, a gente tem uma infecção aguda, deve fazer o acompanhamento clínico e repetir o exame em 6 meses, visto que, como foi falado no slide passado, o anti-HBsAg positivo por mais de 6 meses é característico de infecção crônica. A gente fazendo o anti-HBc IgM e ele der negativo, a gente já tem o diagnóstico de infecção crônica e deve encaminhar o paciente para serviço de média complexidade. A gente tem outro paciente, que ele tem o HBsAg negativo e o anti-HBc total positivo. A gente vai fazer o anti-HBs. Caso ele venha positivo, é porque o paciente teve o contato prévio com o vírus da hepatite B. Caso ele venha negativo, a gente deve fazer o anti-HBc IgM. Vindo positivo, a gente tem uma infecção aguda e deve fazer o acompanhamento clínico e repetir o exame em 6 meses. E caso ele venha negativo, a gente tem um falso positivo ou uma infecção passada ou a presença de uma cepa mutante e deve também encaminhar para serviço de média complexidade. No caso de ambos anticorpos negativos, tanto o HBsAg quanto o anti-HBc total, o indivíduo ele é suscetível e deve ser encaminhado para a imunização por meio da vacina. Além do uso dos medicamentos, quando necessário, é importante que, no caso da hepatite B, também se evite o consumo de bebidas alcoólicas. Os tratamentos disponíveis, eles não curam a infecção pelo vírus da hepatite B, mas podem retardar a progressão da cirrose e reduzir a incidência de câncer de fígado. A vacinação é a principal medida de prevenção contra a hepatite B, sendo extremamente eficaz e segura, e assim como na A, a gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Aqui a gente tem uma imagem que mostra o tratamento da hepatite B. Na primeira linha é usada o interferon alfa, que é uma citocina humana recombinante, e ele tem efeitos antivirais, antiproliferativos e imunomoduladores. O tratamento deve durar 6 meses. Se não houver resposta com interferon alfa, o DNA HBV detectável ou o ALT elevada, a gente vai para a segunda linha, que é a lamivudina. A lamivudina, ela é um inibidor de transcriptase reversa, tem menos efeitos colaterais e maior indução de resistência. A duração deve ser de 6 meses após seroconversão ou indefinido.
Hepatite C. A hepatite C, ela é uma doença infecciosa viral contagiosa causada pelo vírus da hepatite C, HCV. O agente etiológico é um vírus de RNA de fita simples, pertencente à família Flaviviridae. Assim como a A, então, a hepatite C é um vírus de RNA. Esse vírus ele possui uma alta capacidade mutagênica. É uma doença de caráter insidioso e se caracteriza por um processo inflamatório persistente no fígado. Além disso, o tempo de incubação do vírus é bastante variável, sendo de 1 a 13 meses e com média de 8 meses. A transmissão do HCV ocorre principalmente por via parenteral, por meio do contato com sangue contaminado. Dentre elas, destacam-se transfusão de sangue e hemoderivados, cerca de 90% da transmissão, compartilhamento de agulhas, seringas e outros objetos para uso de drogas, acidentes ocupacionais, objetos cortantes e perfurantes, e reutilização ou falha de esterilização de equipamentos médicos ou odontológicos para a realização de tatuagem e manicure. Aqui, na imagem ao lado, a única coisa diferente a se acrescentar é que não existe vacina contra a hepatite C. Dentre as formas não parenterais de transmissão, é importante ressaltar a transmissão sexual que ocorre em relação sem uso de preservativo e a transmissão vertical, que pode ocorrer particularmente no momento do parto. Então, resumindo tudo que foi dito, a transmissão da hepatite C é gerada principalmente pelo contato do sangue contaminado com o vírus HCV. Os mecanismos responsáveis pela persistência da infecção não foram ainda compreendidos. O desequilíbrio entre as respostas TH1 e TH2 seria responsável tanto pela incapacidade de eliminação do vírus, como pela maior ou menor gravidade da lesão hepática. Outra importante linha de pesquisa na busca da elucidação patogênica é o estudo das interações entre proteínas virais e o hospedeiro. Em geral, a hepatite C aguda apresenta evolução subclínica, ou seja, sem a presença de sintomas exuberantes. A maioria dos casos tem apresentação assintomática e anictérica, o que dificulta o diagnóstico. A doença, por sua vez, ela é descoberta na fase crônica e os sintomas são muitas vezes escassos e inespecíficos, podendo evoluir durante décadas sem suspeição clínica. Normalmente, o diagnóstico ele vai ocorrer após o teste sorológico de rotina ou a doação de sangue, sendo o teste imunoenzimático, ELISA, para detecção de anticorpos contra o vírus, e são utilizadas também técnicas de biologia molecular, o PCR, que é a reação em cadeia polimerase, para a detecção direta do RNA viral. A biópsia hepática ela vai estar sempre indicada nos casos com marcadores virais positivos para o HCV e aumentos de ALT. Na ausência de tratamento, a cronificação em 60% a 85% dos casos e, em média, 20% vão evoluir para cirrose ou carcinoma hepatocelular ao longo do tempo. A taxa de progressão da cirrose ela vai ser variável e pode ser mais acelerada em determinados grupos de pacientes, como alcoolistas ou infectados pelo HIV, bem como pode estar relacionada a fatores hormonais e genéticos, idade, sexo e estado imunológico do hospedeiro. Aqui a gente tem o fluxograma relacionado com a hepatite C. Sabe-se que o paciente ele é descoberto ou na doação de sangue, fazendo o check-up, ou com a elevação da aminotransferase, a ALT. Aí a gente vai realizar o anti-HCV ELISA. Ele pode ser reagente ou não reagente. No caso do reagente, tendo a ausência de fator de risco, tem que confirmar com imunobiologia. Se ele for positivo ou indeterminado, deve fazer o RNA do HCV, que é por meio da reação cadeia polimerase. Detectado, biópsia hepática. Não detectado, repetir em 6 meses. No caso da confirmação com a imunobiologia, não reagente, a gente vai ter o caso de um falso positivo.
Já o paciente sendo reagente no ELISA e ele tendo a presença de fatores de risco para hepatite e ele tendo a presença de fatores de risco para hepatite ou uma exposição recente a uma pessoa que teve o vírus da hepatite ou uma imunodeficiência, como por exemplo o HIV, a gente vai fazer o PCR e ele sendo detectado também a biópsia hepática e não detectado também deve se repetir em 6 meses. Tratamento. O tratamento pode ser realizado através da associação de diversas drogas e é importante levar em conta os sinais de cirrose ou nefropatia. Aqui a gente tem alguns medicamentos utilizados, eles são utilizados em associação e só vamos citar alguns, como esse alfa-PEG-interferon A, daclastavir, que são medicamentos antivirais. Hepatite D. A hepatite D é uma doença infecciosa viral contagiosa causada pelo vírus da hepatite delta ou HDV. É um vírus RNA que precisa do vírus B para que ocorra a infecção. Ou seja, ele não ocorre a hepatite D sozinha. O vírus da hepatite D, ele precisa do vírus da hepatite B para que a infecção ocorra. Os modos de transmissão, eles são os mesmos da hepatite B. Sangue, exudato, sêmen, fluido vaginal, saliva, urina, fezes, suor, lágrimas e leite materno. Também, assim como na C, não existe vacina contra a hepatite D. Da mesma forma que as outras hepatites, a hepatite D pode cursar de maneira assintomática, oligossintomática e sintomática, dependendo em parte do momento de aquisição do vírus. Se conjuntamente, ou seja, se ele tiver uma co-infecção com o vírus B, ou já em portadores crônicos desse vírus, que vai se caracterizar uma superinfecção. Aqui os sintomas: cansaço, dor abdominal, enjoo e ou vômito, febre, tontura e icterícia. O diagnóstico sorológico da hepatite D é baseado na detecção de anticorpos anti-HDV. Caso a pessoa apresente exames anti-HDV reagente, a confirmação da hepatite delta será realizada por meio do somatório das informações clínicas, epidemiológicas e demográficas. A confirmação ela também poderá ser feita por meio da quantificação do HDV-RNA. Aqui a gente tem os principais marcadores sorológicos: anti-delta IgG, anti-delta IgM, HDV-AG. Os medicamentos não ocasionam a cura da hepatite D. O objetivo principal do tratamento nesse caso é o controle do dano hepático. E atualmente as terapias são compostas por alfa-PEG-interferon A, 2A e ou um análogo de nucleosídeo ou nucleotídeo. Além do tratamento medicamentoso, orienta-se que a pessoa não consuma bebida alcoólica. E no caso da imunização da hepatite B, ela vai servir como a principal forma de prevenção da hepatite D. Desculpa. Agora chegamos, por fim, na hepatite E. É uma doença infecciosa viral contagiosa causada pelo vírus HIV, do tipo RNA, classificado como pertencente à família Caliciviridae. A hepatite pelo HIV ocorre tanto sob a forma epidêmica como pela forma esporádica em áreas endêmicas de países em desenvolvimento. Então, aqui, fazendo uma breve revisão, todos os vírus da hepatite são vírus de RNA, exceto a hepatite B, que é o vírus DNA. Existem duas formas clínico-epidemiológicas distintas da hepatite E. Hepatite E endêmica, associada ao genótipo 1 e 2, e hepatite E autóctone, associada aos genótipos 3 e 4. E no caso dessa hepatite, ela vai se expressar preferencialmente em pessoas mais velhas. No caso da hepatite E, a sua transmissão é fecal-oral, por contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos contaminados. É causada pelo vírus HIV, como já foi dito, e sua maior incidência ocorre nos continentes africano e asiático, assim como a vacina contra a hepatite E. Os sintomas: cansaço, tontura, perda de apetite, enjoo e ou vômitos, febre, dor e desconforto abdominal, pele e unhas amareladas, urina escura e fezes claras.
O diagnóstico específico pode ser feito pela detecção de anticorpos IgM contra o HIV no sangue. Anticorpos IgG anti-HIV são encontrados desde o início da infecção, com pico entre 30 e 40 dias após a fase aguda da doença e pode persistir por até 14 anos. Não existe tratamento específico para as formas agudas das hepatites virais. O prognóstico é muito bom. O uso de medicações sintomáticas para vômitos e febres deve ser realizado quando o quadro é pertinente. E o repouso é considerada a medida imposta pela própria condição do paciente. Aqui a gente tem as referências que foram utilizadas para a confecção do slide. E é isso. Muito obrigada e espero que tenham gostado.